Irmãos, graça e paz de Jesus Cristo. Bom estar mais uma vez aqui, através desse canal, para poder compartilhar com você a verdade, a rica verdade da Palavra de Deus para as nossas vidas. Essa verdade que nos mantém de pé, que nos sustenta, nesse momento pelo qual estamos passando, não apenas nesse momento, mas em todos os momentos da nossa vida. O meu desejo é de que você seja alimentado, de que seja fortalecido, de que tenha a sua fé renovada. O texto escolhido hoje se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 23, o verso de número 11, que nos diz: Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Ó Deus bendito, Pai eterno, graças te damos por mais um dia, pela bênção da vida, pela graça da salvação em Cristo Jesus. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e sustente-nos com a tua destra poderosa. Fale conosco por meio de tua palavra, iluminando nosso entendimento e coração, em nome de Jesus. Amém. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem, pois do modo por que deste testemunho o meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Essas palavras foram palavras dirigidas de Jesus para o apóstolo Paulo. Em um momento difícil da vida do velho apóstolo Paulo. Queridos, na caminhada da vida, às vezes, é preciso parar um pouco para se fortalecer e então continuar até o destino. Essa reflexão é fruto de uma leitura que eu fiz alguns anos atrás e que muito edificou a minha vida, e eu espero que também edifique a sua. Essas pausas que eu acabei de falar, muitas vezes não são intencionais. São situações que se levantam sobre nós como barreiras para nos parar um pouco. Costumo chamá-las de interrupções divinas. E em momentos assim, como num tratamento de saúde, mudança de emprego, ou uma outra crise qualquer, como a que nós estamos vivendo no momento, pode ser o tempo oportuno para renovar a nossa vida e começá-la de uma forma totalmente diferente, começar uma nova etapa de uma maneira diferente. O apóstolo Paulo estava vivendo um momento assim. A perseguição contra o ministério dele se tornou tão forte que ele foi preso. Ele estava preso nesse momento que Jesus fala a ele, na fortaleza, e parece que seria o fim de sua jornada. Paulo, que já tinha enfrentado o Sinédrio, e ele já sabia o que aqueles homens queriam fazer com ele. Estavam armando ciladas, queriam sua morte. Talvez tivesse até pensado que aquela fosse sua última noite. E nesse momento ele estava ali sozinho, em uma cela fria, em uma cela escura de uma fortaleza, pensando que estaria vivendo os últimos momentos de sua vida. E aos olhos dos homens, aos olhos humanos, Paulo estava refém entre os interesses políticos de Roma e os interesses religiosos dos judeus. Mas Paulo foi sábio e soube se aproveitar de sua cidadania romana, visto que os judeus já tinham decidido matá-lo. Mas a verdade, irmãos, aponta para o fato de que Paulo, ele já sabia, ele tinha uma convicção. Ele tinha convicção inabalável de que sua vida não estava na mão dos homens, mas estava nas mãos de Deus. E esta é uma palavra que eu quero deixar para você nesse momento. A sua vida, a minha vida, nossas vidas, não estão nas mãos dos homens. Não estão na mão dos governos. Não estão na mão dos políticos, dos poderosos. A nossa vida não está à mercê da enfermidade, da epidemia. Não. A nossa vida está nas mãos de Deus, assim como a vida de Paulo. Paulo estava preparado para morrer com Cristo, se isso fosse preciso. Ele deixou bem claro isso em muitos outros momentos ao escrever nas Escrituras. E nesse momento que talvez Paulo pensava ser o fim de sua vida, Jesus aparece. Jesus lhe apareceu novamente. O mesmo Jesus que havia aparecido para ele ali no caminho de Damasco, aparece para ele novamente. E nesse momento em especial, para fortalecê-lo. Jesus sempre aparece ao nosso lado
nos momentos mais difíceis da nossa vida, para nos fortalecermos. Aliás, não é que ele aparece, é que nós, muitas vezes, vamos estar mais sensíveis para a sua presença. Certamente, assim como o apóstolo Paulo, você já tenha passado por momentos assim na sua vida. Momentos em que não sabemos se teremos mais forças para continuar. Recentemente até preguei uma mensagem com esse título, Quando Não Há Mais Forças. E nesse momento, o coração precisa de esperança. Esperança para poder viver. E a pergunta que se precisa ser feita para nós é: o que fazer nesses momentos? Você está precisando de forças para continuar? Eu acredito que essa pergunta vai ser respondida de forma positiva pela maioria daqueles que estão me ouvindo e assistindo nesse momento. E eu gostaria de que você refletisse comigo nas palavras deste versículo e ver como Jesus nos fortalece, queridos, quando nós mais precisamos. Lá no verso, o verso que a gente leu, a parte A do versículo, nos diz assim: na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado dele. Eu gostaria que você prestasse atenção nisso aí. Um dos momentos mais angustiantes da vida de Paulo, Jesus pôs-se ao lado dele. É sempre assim, queridos. Nos momentos mais difíceis da nossa trajetória, Jesus está ao nosso lado. Amém? Jesus está ao seu lado aí agora, nesse momento. No meio da noite, quando Paulo estava sozinho, na escuridão úmida daquele calabouço, naquela fortaleza, ele sente uma presença diferente. Uma presença diferente com ele. É o Senhor Jesus. Aquele quem ele havia conhecido no caminho de Damasco. Aparece a Paulo novamente ali, junto a dele, quando ele mais precisava de um companheiro. Quando todos não mais puderem estar do seu lado, Jesus vai continuar lá. Ele está ao nosso lado. E uma coisa que me chama muita atenção, que acho muito interessante nessa expressão, pondo-se ao lado dele, é que Jesus poderia ter se colocado acima dele. Jesus poderia ter se colocado à frente dele. Mas Jesus colocou ao lado. E com esse gesto, Jesus estava demonstrando para Paulo que estava junto dele, ombro a ombro, em companhia, em gesto de companheirismo. Aliás, isso é próprio, queridos, da pessoa de Jesus Cristo, que deixou os céus para se tornar humano como nós e morrer por os pecadores. Isso é próprio de Jesus, essa empatia em tomar o nosso lugar. Jesus, como Deus, podia estar acima, podia estar à frente, mas ele prefere se colocar ao nosso lado. Jesus está contigo, Jesus está conosco o tempo inteiro. Mas quando nós mais precisamos, aí ele que se coloca do nosso lado. E ele coloca-se do nosso lado, queridos, para nos dar força. E, por exemplo, poder se cumprir aquilo que está escrito lá em Isaías, capítulo 43, verso 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Tudo isso porque Jesus está conosco. Nas horas difíceis, ele está mais perto ainda para te ajudar. Você ainda acha que está sozinho? Você não está sozinho. Jesus está ao seu lado neste momento. Louvado seja Deus. Ele é o Deus conosco. E o texto continua dizendo, pondo-se ao lado dele, e disse: coragem, em outras versões, tem de bom ânimo. Queridos, o que nós precisamos, a força que nós precisamos para continuar nos momentos mais difíceis do nosso lado, é a certeza de que Jesus está do nosso lado, e não apenas que ele está do nosso lado, ele fala conosco. Jesus fala com você. Jesus fala comigo. Paulo reconheceu aquela voz firme e ao mesmo tempo suave. Ele sentiu o poder daquela voz que falava aos seus ouvidos. Coragem, Paulo. Que som maravilhoso. Que palavra maravilhosa, especialmente para esse tempo que nós estamos vivendo. Jesus fala conosco. Coragem, meu servo. Ó, queridos, a voz de Jesus tem autoridade sobre todas as coisas. Não é assim que está escrito lá em Mateus 28, verso 18? Ele tem poder sobre tudo. E neste momento, essa voz cheia de autoridade estava dando
para Paulo uma ordem: Paulo, tenha coragem. E quem tem autoridade tem poder para cumprir. Se Jesus diz assim, Paulo, tenha coragem, é porque Jesus está dizendo assim, você pode ter coragem. E o coração de Paulo naquele momento deve ter se enchido de alegria. O peito dele deve ter sido estufado com a certeza de que Jesus tem poder para cumprir aquilo que ele promete. E agora talvez ele, meio que titubeante, ele se recobra de ânimo, de forças. E talvez ele se lembre daquilo que está escrito lá em Neemias, capítulo 8, verso 10. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria toma conta do seu coração. Aquela palavra de Jesus era a força que Paulo precisava. Ó irmãos, estejamos perto da voz de Deus, da voz de Jesus, da sua palavra. Leia a Bíblia. Mergulhe, medite nesse livro, aplique, pratique. Isso vai fazer toda a diferença em tempos difíceis como nós estamos vivendo. Uma só palavra de Jesus, uma só, é o suficiente para mudar a nossa vida. Uma só, queridos, não precisa mais. Deus, com sua palavra, criou todas as coisas. O autor dos Hebreus, lá no capítulo 11, verso 3, ele enfatiza essa verdade lá de Gênesis capítulo 1. Por isso o que nós precisamos é de forças. O que nós precisamos é forças para ouvir esta palavra, debruçarmos sobre ela. O que nós precisamos é ter forças para ouvir a voz do Senhor. Ouça Deus falando ao teu coração, coragem. Ele fala contigo ainda hoje. Ele fala conosco. Você já ouviu a voz do Senhor em seu coração? Ore e peça ao Espírito Santo para falar com você. Isso vai fazer toda a diferença. E o texto continua, a parte C do versículo diz: pois do modo porque deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Queridos, o que isso tem nos ensinar? Como isso pode produzir forças para nós em momentos difíceis? A gente já aprendeu que Jesus está ao nosso lado nesses momentos, de que Ele fala conosco e a Sua palavra é poderosa. Ele não apenas fala, Ele nos fala. E Ele nos fala que nos dando uma garantia. Nos fala dando a garantia de que nós vamos continuar. Ele disse para Paulo: você testemunhou de mim a respeito de mim em Jerusalém, agora você vai fazer também em Roma. Em outras palavras, o Senhor disse a Paulo: eu ainda tenho propósito na sua vida. Eu ainda tenho missão para ti. E a tua vida não acaba antes que minha missão seja cumprida na tua vida. Louvado seja Deus. Deus tem propósitos. Deus tem missão para nós, queridos. A nossa vida não acaba antes que a missão acabe. Importa, Paulo, que você também pregue em Roma. Jesus, queridos, nos garante continuar. O tempo difícil passou na vida de Paulo. Também vai passar. Paulo estava em Jerusalém, tinha acabado de dar o testemunho da conversão dele, e por isso ele foi preso. Lá em Atos 22 está escrito isso. E Jesus deu uma garantia para Paulo que aquela não seria a última noite da sua vida. Esses não serão os nossos últimos dias. Ele disse para Paulo: Paulo, você vai continuar pregando. Deus quer que nós continuemos testemunhando de sua graça, de sua glória. O fim ainda não chegou. E da mesma maneira que Jesus ajudou a Paulo quando começou o seu ministério, seria com Paulo até o fim, e assim também é conosco. O Senhor Jesus apontou para Paulo que o seu destino seria dar testemunho do Evangelho de Jesus Cristo na grande capital do Império Romano, em Roma. Talvez Paulo tivesse pensado que nunca chegaria tão longe, mas a promessa de Jesus se cumpriu na vida daquele homem. Jesus livrou Paulo de uma cilada dos judeus. Você pode ler essa história em Atos capítulo 23. E ele foi protegido por 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 cavaleiros. Porque Deus é aquele que vai à nossa frente. E Ele levanta os recursos, Ele levanta a proteção de onde menos se imagina. Deus é conosco. E na caminhada de Paulo até Roma, ele foi testemunhando. Testemunhou para o governador Félix, para sua esposa Drusila, para o governador Festo, para o rei Agripa, para a rainha Berenice. Na viagem ele sobreviveu a um naufrágio.
E quando ele finalmente chega a Roma, ele tem a oportunidade de pregar. E ele ali tem uma vida normal por 2 anos. Porque a Bíblia diz que ele permaneceu numa casa, em sua própria casa que alugara. E ali ele recebia todos que o procuravam, pregava o reino de Deus e com toda coragem, esta coragem que Jesus disse que ele poderia ter, sem impedimento algum, ele ensinava as coisas pertinentes ao Senhor Jesus Cristo. Você pode conferir isso em Atos 28, 30 e 31. Queridos, Jesus tem um plano de paz para nós, assim como diz o profeta Jeremias no capítulo 29, verso 11. E se você estiver vivendo o propósito de Deus para a sua vida, é Ele que nos garante a vitória. Assim como Ele mostrou para Paulo o que Ele queria dele, também pode mostrar, também pode revelar a nós onde Ele quer que nós cheguemos, onde quer que nós alcancemos pela fé. Deus pode nos levar muito além do que nós imaginamos, como levou Paulo além do que ele imaginava. Você sabe por quê? Porque Deus pode levar? Porque a Bíblia vai nos dizer em Efésios 3:20 que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que nós pedimos e até mesmo pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Que poder é esse? O poder do Espírito Santo que habita a vida de todo aquele que foi salvo em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Você já sabe o propósito de Deus para a sua vida? Viva, queridos. Viva o propósito de Deus, porque vivendo o propósito de Deus, eu posso te afirmar, Jesus te garante a vitória. Jesus te ajuda a continuar. Quando você achar que a caminhada está difícil, quando o desânimo bater as portas do seu coração, lembre-se de algumas coisas. Jesus está ao seu lado. Ele fala ao teu coração. A palavra dele aquece o teu coração e lhe dá vida, lhe dá coragem. E ao lhe dar coragem, ele te garante a vitória, mostrando que o propósito de Deus para a sua vida será cumprido. Não desanime. Jesus está contigo e Ele vai te ajudar a chegar até o fim. Amém? Deus abençoe a sua vida.